Tiradentes. No início do século XVIII, com a descoberta do ouro nas encostas da Serra de São José, foi criado um arraial, batizado de Santo Antônio do Rio das Mortes. Devido ao seu alto potencial de riqueza e desenvolvimento econômico, em 19 de janeiro de 1718, o arraial foi elevado à Vila de São José del Rei, em homenagem ao príncipe Dom José I, futuro rei de Portugal. Em 1789, com um sonho de liberdade, a região tornou-se um dos importantes palcos da Inconfidência Mineira, movimento separatista nascido da revolta com os altos impostos cobrados e as proibições impostas à colônia pela coroa portuguesa. A vila foi elevada à cidade em 7 de outubro de 1860. Com a proclamação da República, em caloroso discurso, o republicano Silva Jardim sugeriu que a cidade de São José del Rei homenageassem o herói da Inconfidência, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, e não mais o rei português. A ideia é aceita, e em 6 de dezembro de 1889, a cidade passa a se chamar Tiradentes. Um dos centros históricos de arte barroca mais bem conservados do Brasil, a cidade teve seu conjunto arquitetônico e urbanístico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. Igreja Matriz de Santo Antônio. Considerada uma das mais ricas do Brasil, a igreja foi construída entre 1710 e 1752, em substituição a uma capela bandeirante de cerca de 1702. O interior é rico em talha dourada e em pinturas. O órgão datado de 1788, vindo de Portugal, é um dos mais importantes de Minas Gerais, usado semanalmente às sextas-feiras. A fachada atual, em linhas de rococó, foi projetada por Aleijadinho. A igreja conta com um relógio de sol no adro 1785 e um relógio português na torre esquerda, 1788. Santuário da Santíssima Trindade. No alto de uma colina, por volta do ano de 1776, o eremita Antônio Fraga constrói sua humilde capela, dedicada à Santíssima Trindade. A capela atual foi construída entre 1810 e 1870, sob planta de Manuel Vitor de Jesus. Por volta do ano de 1853, com a criação da Confraria da Santíssima Trindade, tiveram início os festejos da Santíssima Trindade, quando os romeiros chegavam em carros de boi e acampavam nos arredores. Tradição secular. A festa persiste até os dias de hoje, trazendo devotos de várias partes, sendo momento de fé e devoção. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Construída em alvenaria de pedra por volta de 1708. A igreja abrigou as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Pretos Africanos. Em seu interior, há pinturas de Manuel Vitor de Jesus. E em seu adro, aconteciam as festas de reinado e congado. Igreja de São João Evangelista, construída em meados do século XVIII. A igreja, que já pertenceu à Irmandade dos Homens Pardos, é a segunda maior de Tiradentes. Em seu piso está sepultado o capitão Manuel Dias de Oliveira, compositor de músicas sacras do século XVIII. Conta a lenda que os Inconfidentes se encontravam na casa paroquial, hoje Museu Casa Padre Toledo, utilizando um túnel secreto ligado à igreja para evitar serem vistos pelos militares portugueses. Capela de São Francisco de Paula. Construída no alto de um pequeno morro em meados do século XVIII, a capela se destaca pela fachada simples, com sineira. Em seu interior, existe uma pintura ilusionista representando os fiéis, datada
de 1940. E no adro, o interessante cruzeiro com os instrumentos da Paixão de Cristo, Arma Christi. De lá, tem-se uma das vistas mais bonitas da cidade. Lugar perfeito para contemplar o sol se despedindo no horizonte, colorindo, com o crepúsculo, a bela imagem do centro histórico de Tiradentes, Igreja de Nossa Senhora das Mercês. A construção da Capela das Mercês teve início entre 1760 e 1770. Como obra da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos, denominação utilizada, à época, para os negros nascidos no Brasil, única irmandade do século XVIII sobrevivente em Tiradentes, construída em estilo rococó. Atrás da sua fachada simples, o interior abriga belas pinturas de autoria do alferes Manuel Vitor de Jesus, pintor e dourador. Capela de Bom Jesus da Pobreza, construída em estilo barroco mineiro, no período de 1771 a 1786, como pagamento de uma promessa feita pelo capitão-mor Gonçalo Joaquim de Barros. A capela tem dimensões modestas e linhas simples. Seu interior é marcado pela imagem de Jesus Cristo agonizante em meio a um altar de madeira com pinturas florais coloridas. Capela de Santo Antônio do Canjica. Acredita-se que a pequena capela seja uma das primeiras construídas no início do século XVIII pelos mineradores. Segundo a tradição oral, teriam existido duas pequenas ermidas dedicadas a Santo Antônio. Uma que deu origem à atual capela e a outra, mais afastada, que foi demolida em 1800 e de onde teria vindo a imagem do oratório da sacristia. O curioso termo do canjica deve-se ao fato de que as pepitas de ouro encontradas em uma mina próxima à capelinha eram grandes como grãos de milho. Capela de Nossa Senhora do Pilar do Padre Gaspar. A pequena capela de Nossa Senhora do Pilar, situada no distrito do Elvas, zona rural de Tiradentes, construída em data anterior a 1731, teve como seu primeiro capelão o Padre Gaspar da Silva Pimenta, que deu origem ao nome da capela. A edificação é característica de área rural, ocupando local de destaque na paisagem, com fachada simples e telhado em duas águas. No interior, o altar-mor é em estilo barroco mineiro, com detalhes dourados. Maria Fumaça. A linha férrea que faz ligação entre São João del Rei e Tiradentes, inaugurada em 1881 por Dom Pedro II, é a única ainda em funcionamento no mundo, a utilizar bitola, distância entre os trilhos de 76 centímetros. Percorrer os 12 quilômetros que separam as duas cidades a bordo da charmosa Maria Fumaça, passando por fazendas, sítios e admirando o paredão da Serra de São José e o Rio das Mortes, é uma verdadeira volta ao passado, com muito charme. Museu Casa Padre Toledo, inaugurado em 1973. O museu está instalado na residência do inconfidente Padre Carlos Correia de Toledo e Melo. O casarão é um exemplar importante da arquitetura colonial, tendo sido palco de significativos eventos ligados à Inconfidência Mineira. Honrando sua tradição, o museu é um lugar de reflexão, valorização da memória e construção de conhecimentos e valores que sempre nortearam o povo mineiro. Destacam-se os forros pintados com nota para os 5 sentidos. Museu da Liturgia. Inaugurado em abril de 2012, foi o primeiro museu do gênero da América Latina, composto por mais de 430 peças dos séculos XVIII a XX, completamente restauradas. O acervo apresenta pinturas, ex-votos, esculturas, imagens de santos,
além de variados objetos e paramentos relacionados à devoção religiosa. Por meio de totens e telas interativas, o visitante pode conhecer todo o acervo da paróquia. Museu de Santana. Construído entre 1833 e 1845, funcionou como cadeia pública até a década de 1980. Após ampla reforma, que restaurou e valorizou suas características arquitetônicas únicas, abriga, desde 2014, um museu dedicado a Santana, padroeira dos mineradores e protetora dos lares e da família. Reúne um rico acervo de aproximadamente 300 peças, populares e eruditas, oriundas de várias regiões do país. Chafariz de São José. Considerado um dos mais belos chafarizes do Brasil, é um único no estado de Minas a ter um oratório com uma imagem de santo, São José de Botas. Construído pela Câmara Municipal de São José del Rei em 1749, tinha como principais funções abastecer a cidade com água potável, servir de suporte às lavanderias e, principalmente, como ponto de apoio e descanso para os animais das tropas. A estrutura de sua construção guarda importantes elementos do estilo barroco mineiro. Serra de São José. Um imponente paredão de quartzito, com 12 quilômetros de extensão e aproximadamente 1,5 km de largura. Domina toda a paisagem da região e faz parte da área de proteção ambiental Serra de São José, APA São José. Criada em 1990. Rica em biodiversidade, centro de conservação e atrativo turístico de aventura. A serra abrange 5 municípios: Tiradentes, São João del Rei, Santa Cruz de Minas, Prados e Coronel Xavier Chaves. Muitas são as trilhas que levam à descoberta das belezas e encantos do local. É recomendável que as visitas e passeios sejam feitas com supervisão de guias credenciados. Turismo rural. Na busca pelo simples e autêntico, Tiradentes e região se destacam como boas opções para fugir do estresse do dia a dia dos grandes centros urbanos. Há diversas atividades que valorizam a natureza, a agricultura, a gastronomia e a cultura regional. Com diversas opções de hospedagem, a cidade oferece atividades que proporcionam paz, tranquilidade e relaxamento. O turista vivenciará experiências únicas a partir da interação com a natureza e as comunidades locais.